Bom dia, estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Rebeca Rosa, falando diretamente de Salvador, Bahia. Nós somos alunos do primeiro período de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Minas Gerais e temos uma cadeira de filosofia. E cá estamos nós criando um podcast sobre filosofia e queremos trazer a filosofia africana para o mundo acadêmico. Então, esse podcast ele vai ser focado sobre uma conversa em filosofia africana. Meu nome é Ana Luísa Silva e hoje a gente vai fazer 3 perguntas para você, Rebeca. Quem vai fazer a pergunta é a Camille, o Lucas e a Cassiana. Eu vou ficar como mediadora, tá? E então a gente pode começar. Antes de fazer as perguntas, Rebeca, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Bom dia para vocês que estão aqui comigo, mas quem está ouvindo isso, olá, tudo bem? Então, meu nome é Rebeca Rosa, eu tenho 23 anos. Atualmente eu trabalho, justamente como a Ana estava falando, organizando empresas e a vida dessas mulheres que empreendem, para que a gente consiga cada vez mais, né, ter resultados sem precisar se sobrecarregar, sem precisar se sacrificar. Mas eu tenho uma longa jornada aí, tanto na academia quanto em outros lugares, porque apesar de ser novinha, eu já fiz muitas coisas na minha vida. Já fiz faculdade de História, interrompi no 2º ano, mas os 2 anos que eu fiz faculdade de História, eu entrei em contato com muitas coisas, principalmente do universo da filosofia africana, participei de muitos ciclos, palestras, e foi aí, inclusive, que eu comecei o meu trabalho que eu faço hoje. Apesar de eu falar de organização, eu não falo de organização de uma maneira comum, eu sempre trago a pauta da filosofia africana e, durante as perguntas, vou trazer isso, né? Vou explicar por que faz sentido. Mas a filosofia africana, inclusive, ela surgiu para mim não dentro de sala de aula, mas com uma pessoa da faculdade, não com professores, né? Mas fez muito parte da minha jornada. Tô falando de Salvador, né, como a Ana falou, mas eu nasci lá no Rio de Janeiro, mas passei a minha vida toda aqui em Salvador. Então, eu nem considero que eu nasci no Rio de Janeiro, mas é uma informação importante. Eu trabalho há quase 3 anos, assim, na internet, mas antes disso, eu dei aula para ensino médio no campo das ciências humanas. Antes disso, eu dava aula de reforço para crianças e adolescentes. Então, assim, eu tenho muitos anos aí na área de educação, mesmo sendo novinha, e aí eu estou muito feliz de poder fazer parte desse podcast, porque quando eu fazia faculdade de História, eu também fiz um trabalho sobre filosofia africana, e foi muito legal, assim, eu tirei uma nota ótima, inclusive, porque foi uma coisa que não tinha nada a ver. Então, estou muito feliz que vocês tiveram essa ideia e me chamaram para participar. Ai, maravilha, Rebeca. Adorei saber da tua história e tua jornada dentro da educação. Então, a gente vai começar com a pergunta da Camille. A gente abre o espaço para ela trazer a pergunta e logo após você responde, tá bom? Bom dia, gente. Bom dia, Rebeca. A minha pergunta é sobre o que é a definição de filosofia africana e se ela é única. Então, o significado, né, da filosofia africana, eu sempre gosto, inclusive, de pensar que nada dentro dos princípios e da cultura africana é único. Por quê? Porque a gente tende a entender que as filosofias, né, que concebem o princípio, né, fundamental da filosofia africana, são junção de várias culturas, né? Não existe a única forma de pensar. Tanto que um dos princípios das filosofias africanas é a pluriversalidade. O que é a pluriversalidade? É que não existe uma forma única de ver o mundo, diferente da filosofia europeia, que só existe o universal. Né? Não sei se vocês já pararam para analisar a filosofia branca, que sempre fala sobre a única forma de pensar, que é a forma racional, a única forma de amar, né? A única forma de trabalhar. Dentro da filosofia africana não existe isso. Não existe a definição, não existe um único caminho.
Então, a gente pode entender que a filosofia africana, na verdade, é a cosmopercepção das culturas do continente africano. O que seria isso? A forma como eles não só pensam, mas como eles sentem. Porque uma das grandes diferenças das filosofias, né, dos pensamentos, dos princípios africanos para os pensamentos europeus, é que a Europa traz muito essa visão da filosofia racional. Então, todo o pensamento, toda a teoria é baseado em escrita, é baseado em estudo, é baseado em alguma teoria, né? A filosofia africana, não. Tanto que um dos princípios é o quê? A comunicação oral, a tradição oral. E a cosmopercepção é justamente essa filosofia, é tanto no quesito de como esse povo não só via, como ele sentia. Sentia o quê? Como é que eles sentiam a passagem do tempo, que é completamente diferente da filosofia europeia. Como eles sentiam a alimentação, inclusive que Ana fala muito dentro do trabalho dela, sobre essa questão de ver a alimentação não só como algo que você coloca na boca, mas como algo que passa por todos os seus sentidos. E aí tem um autor muito interessante, caso alguém queira depois, que é o Laila África, tá? Ele já fez a passagem, mas ele tem muitos livros, muitos vídeos, inclusive, dele, tem muita coisa dele traduzida na internet, faz muito sentido perceber e analisar esses estudos dele, que ele passou a vida dele toda, inclusive, estudando sobre isso. E uma outra pessoa que eu recomendo muito também, para caso alguém queira, é o Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Que ele foi, assim, o pesquisador principal para, inclusive, fazer com que a gente acreditasse que existe filosofia africana. Porque a gente, na escola, não aprende filosofia africana. A gente acha que as pessoas africanas não pensam. Porque, teoricamente, filosofia é pensar. Só que a filosofia africana é como você pensa e como você sente. E a gente aprende na escola, né, que as pessoas africanas não tiveram esse pensamento, não tiveram essa história. E o Cheikh Anta Diop, ele passou a vida dele inteira, literalmente, tá? Inteira mesmo, pesquisando para trazer o quanto que existia sabedoria, filosofia, história, medicina, tudo no continente africano, muito antes da colonização. Então, para resumir a resposta da pergunta, não acredito que exista uma resposta sobre o que é filosofia africana, mas é entender que essa filosofia era a forma como eles viviam, é a forma como eles percebiam a vida, que é muito diferente da forma como a gente percebe a vida, inclusive. Porque como a gente foi colonizado, a gente percebe a vida através da filosofia europeia. Mesmo não estamos na Europa, né? A gente percebe isso porque a vida toda a gente foi educada dessa forma. E para mim, a coisa mais importante assim de entender sobre a filosofia africana é entender os princípios das filosofias. Quais são alguns princípios que eu posso trazer aqui? Esse princípio que eu falei antes da pluriversalidade, entender que não existe universal, não existe uma única forma de pensar. A própria filosofia africana ensina isso, né? Que não, quando a gente pensa em filosofia, a gente só pensa em uma, a filosofia grega, a filosofia europeia. E a própria ideia de vocês falarem sobre filosofia africana, vocês já estão usando esse princípio de pluriversalidade. Outro princípio muito importante é da circularidade. Entender que nada tem fim. Dentro dessa cultura europeia, cristã, tudo é o fim do mundo. Tudo vai acabar amanhã. E na filosofia africana, não. Inclusive, existe essa visão do tempo como uma espiral, né? Mesmo que você esteja repetindo e passando pelo mesmo processo, não é o mesmo processo porque você não é a mesma pessoa. E o outro princípio é de continuidade, que é essa questão de que, tão importante quanto você hoje, são os seus ancestrais do passado e do futuro. Porque daqui a um tempo nós seremos ancestrais, né, do futuro. E os nossos pais, os nossos avós foram nossos ancestrais. Que é essa questão de reverenciar a nossa ancestralidade, não nesse sentido de que, conta das posses. Eu acho que a filosofia africana é muito diferente nessa questão da filosofia europeia, porque a filosofia europeia traz muito essa referência dessa família no campo material, né? De quem era essa família, o nome dessa família a partir do dinheiro que ele tem. A filosofia africana, quando ela referencia essa ancestralidade, ela está falando sobre o quanto que ela teve que existir para a gente existir. E é uma coisa muito simples, porque se a sua ancestralidade não existisse, você não existiria. E quando você reverencia o seu passado, você não se compara.
Você olha para onde você veio, e olhando para onde você veio, você consegue olhar o futuro. Então, essa é a resposta bem grande que eu tenho. Muito Ai, obrigada, que você falou maravilha. muito bem e ficou muito claro, assim, a resposta. Muito obrigada. Ai, que bom. Agora a gente vai passar para a pergunta da Cassi. Fica à vontade, Cassiana. Oi, gente, bom dia. Oi, Rebeca. Um prazer ter você aqui com a gente. E, bom, a minha pergunta é dividida em duas, basicamente. Quais as relações entre a filosofia africana, a afro-brasileira e o feminismo? E também se a etnofilosofia é realmente uma filosofia. Vamos lá. A questão da filosofia africana com afro-brasileiro. Tem uma teórica, filósofa, o nome dela é Asa Nigeri. Asa Nigeri, tá? Quem depois quiser pesquisar, Asa Nigeri. Ela é professora de... Ela é formada em letras e depois ela fez pós, mestrado, doutorado em filosofias africanas. Dentro de vários cursos que ela já deu, e eu, enfim, amo, ela traz muito a questão do mulherismo, principalmente, nessa visão do impacto da cultura afro-brasileira. Por quê? Porque quando a gente entende que a cultura afro-brasileira descende da cultura africana, a gente entende que vários princípios, inclusive, que a gente tem sobre família, sobre comida, não são princípios que vieram apenas da cultura europeia, mas que vieram também da cultura africana e indígena, óbvio. A gente também não pode desconsiderar isso. Infelizmente, por conta da colonização, a gente não coloca nome nas coisas. Então, antes, por exemplo, eu comecei a entender sobre filosofia africana, quer dizer, entender não, saber que existia em 2019. Então, eu passei 19 anos da minha vida sem saber que existia filosofia africana. Só que isso não quer dizer que não existe a filosofia africana no nosso dia a dia. E é isso que a Asa fala, inclusive, nos cursos dela. Quando ela fala sobre amor, quando ela fala sobre mulherismo, quando ela fala sobre várias coisas, ela vai trazendo o quanto que vários princípios, e teve um curso que ela deu sobre mulherismo, que ela falava muito sobre a comunidade. O quanto que, principalmente quando a gente vem de um contexto pobre, é muito comum para a gente viver bem em comunidade no sentido de, se você vê uma criança passando por alguma coisa, você não ignora a criança. Você vai lá e ajuda aquela criança. Você vai lá, ela estava dando contexto do Rio de Janeiro, que quando tem tiroteio nas favelas, ninguém vê uma criança aleatória e deixa ela. Ninguém, não interessa de quem é essa criança. Eu vou pegar essa criança e vou botar dentro da minha casa. E isso é um princípio de filosofia africana de continuidade. Porque uma criança, ela é de toda a comunidade. E isso destoa completamente do princípio da filosofia grega. E a gente olha, inclusive, os terrores que acontecem na nossa sociedade com as crianças. Por quê? Porque a gente é regida por uma filosofia, em suma, né, uma filosofia branca que não tem cuidado com criança. Porque não vê a criança como continuidade. Não vê a gente como parte da comunidade. A filosofia branca europeia tem muita visão egóica, né? Minha propriedade, o meu dinheiro, a minha família, acima de tudo. E não que fazemos parte de uma comunidade, e não que fazemos parte do todo. Então, a filosofia afro-brasileira, tudo, né, a cultura afro-brasileira, ela só existe porque existiu uma cultura africana. Porque existia, inclusive, vida e história e ancestralidade antes da colonização. Que é uma coisa muito legal da gente parar para pensar, que também só em 2019 eu comecei a entender, que a história das pessoas negras, enfim, das pessoas africanas, não começa na colonização. Na verdade, a colonização foi uma interrupção da história das pessoas africanas. E tudo que aconteceu antes da colonização é o que a gente hoje, né, tem resquícios de aprendizados e que a gente inclui na nossa cultura. Por quê? Quando essas pessoas foram, né, traficadas é uma palavra extremamente, né, errada, mas, enfim, vocês entenderam. Traficadas, né, foram colocadas em um outro planeta, basicamente. Morena Mariá fala muito isso. Porque justamente não foi uma escravização só corporal, né? Foi uma morte de um corpo, de uma mente, de uma língua, de uma cultura, de uma espiritualidade, enfim. Quando essas pessoas foram, né, vieram para cá, elas não perderam seus dons, elas não perderam suas habilidades, elas não esqueceram quem elas eram. E uma coisa muito simples que vocês podem pensar, o quanto que essa cultura afro-brasileira
é 100% influenciada pela filosofia africana. Não sei se vocês já viram portões de ferro, tem como se fossem coraçõezinhos nos portões de ferro das casas. Esses coraçãozinhos é um símbolo chamado Sankofa, que significa resgate ancestral. Olhar para o seu passado e entender tudo aquilo que você já foi, quem você é. E você referenciar essa ancestralidade. Quem é que tem noção disso? Só quem estuda filosofia africana. Mas em todos os portões de ferro tem esse símbolo. Porque foi uma forma que os nossos ancestrais encontraram de cravar, literalmente, em um ferro, em um metal, a nossa história. Então, não existiria cultura afro-brasileira se não existisse filosofia africana, se não existisse cultura africana. Se essas pessoas, que mesmo numa situação de extrema violência, de extrema desumanidade, não pensassem, tem futuro. Então, para ter futuro, eu preciso cravar minha cultura em algum lugar. Para ter futuro, eu preciso, de alguma forma, colocar essa cultura, de alguma forma, perpetuar isso. Então, basicamente, não tem como, né? E várias coisas, gente, se a gente para pensar. Não sei se vocês conhecem muito o contexto das ganhadeiras, mas as ganhadeiras aqui de Salvador, né, que eram as mulheres ex-escravizadas, que enriqueceram, né, vendendo tecido, vendendo joias. Elas fundaram um tipo de joalheria, né, que são as joias de crioula. Elas fizeram fortunas, e com essas fortunas elas compraram, tá, a alforria de outras pessoas. Elas pagavam dívidas. E por quê? Porque isso é uma herança ancestral africana. Não está tudo bem você ficar rica enquanto os seus estão pobres e escravizados. Então, se a gente parar para pensar, tudo veio, né? Todos esses aprendizados, principalmente esses aprendizados de cultura, de continuidade, vêm do continente. E quando a gente para pensar no feminismo, assim, eu acredito que o mulherismo africano está muito mais conectado com essa filosofia africana, está muito mais descendida dessa filosofia africana do que o feminismo. E aí não é uma rixa de o que é certo e o que é errado, mas o mulherismo, o feminismo tem muitas bases europeias. E como tem muitas bases europeias, obviamente tende a colocar, às vezes, ignorar as questões raciais. De que mulheres precisam ter os mesmos direitos. Mas e as mulheres negras? E as mulheres negras mães? Então, quando a gente para pensar nas questões de gênero, vejo que o mulherismo africano, que é justamente colocar a raça no centro, não acima, não primeiro, mas no centro. Pensar a questão de gênero pensando na raça também, né? E pensar a questão da sexualidade pensando raça também. Pensar a questão da idade pensando raça também. Vejo que o mulherismo africano está muito mais conectado com todos esses princípios e muito mais descendido dessas filosofias, dessa cultura, do que o próprio feminismo. Não que, né, principalmente pessoas como Angela Davis, Patrícia Hill Collins, enfim, todas as pessoas não usem a raça. Mas eu, infelizmente, ainda vejo que o feminismo está muito mais nesse lado de só olhar o gênero do que conseguir entender as questões de gênero unidas com as questões de raça. E a última pergunta eu não lembro. Qual foi a última pergunta? A última pergunta é se a etnofilosofia é realmente uma filosofia. Sim, sim, sim. Eu relembro assim o que eu falei no começo, de que a filosofia africana não é um pensamento apenas racional, mas de cosmopercepção. E essa cosmopercepção, né, está muito conectada, e o Cheikh Anta Diop que pesquisou e falou isso, com o lugar que eles estavam, né? Se a gente para pensar geograficamente, inclusive. Que é isso. Quando a gente pensa no continente africano, estereotipando mesmo, a gente pensa que é um lugar quente, com muita fruta, muita comida, muita água. Quando a gente pensa no continente europeu, a gente pensa num lugar frio, com escassez de comida, teve muita guerra, teve muita doença, enfim, disputas. Então, o Cheikh Anta Diop, ele desenhou padrões, inclusive psicológicos, de que uma população que foi criada em um lugar frio, em um lugar de escassez, um lugar de guerra, teria um tipo de filosofia agressiva, um tipo de pensamento agressivo. E um povo que tivesse sido criado em um lugar quentinho, com abundância de comida, com abundância de água, com abundância de território, com família, seria um povo, né, com uma filosofia em princípios mais calorosos, mais humanos.
que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na distinção dessas filosofias, né? Pensar nessa questão de isso é um tipo de filosofia, o tipo de filosofia precisa de se diferenciar por continente, por país, geograficamente falando. Por que é importante? Porque o meio, ele realmente determina. Quer dizer, determina não, né? Ele influencia quem a gente pode e não pode ser. E a filosofia africana, ela foi determinada pelo meio que as pessoas africanas estavam. Como a filosofia grega, europeia, cristã, foi determinada pelo meio que eles estavam. Por que a filosofia branca fala sobre egoísmo? Porque eles só viviam em um lugar de escassez. Não tinha água, não tinha comida, só tinha guerra, estupro. Então, enfim, é óbvio que a cabeça dessas pessoas iam ser pensadas dessa forma. Bem como a filosofia africana, ela foi determinada nessa geografia de abundância. Então, quando se pensa em acreditar na vida, quando se pensa em pensar de formas diferentes, tudo isso é determinada não só porque uma pessoa ela é negra ou ela é branca, mas pelo meio que ela foi, mas geograficamente falando, pelo local que ela estava. Né? Quando a gente pensa nessa localidade, inclusive, geograficamente falando, essa é a influência. Tanto que o Cheikh Anta Diop, ele divide o berço sul e o berço norte. O berço sul seria o continente africano e o berço norte, o continente europeu. E aí ele vai fazendo várias pesquisas. As pesquisas dele são incríveis, gente. Quem quiser se aprofundar nisso, vale muito a pena. É uma leitura difícil, porque ele escreve em francês, aí traduz para o português. É uma coisa complicada, como vocês que já leem textos acadêmicos sabem que texto traduzido é uma coisa complicada de se ler. Mas é muito bom porque ele usa muitas fontes. Para ele não teve uma ideia. Brancos são isso, negros são isso. Não. Ele pegou inúmeras fontes para comprovar o porquê que era essa filosofia. Por que era esses princípios. Por que era essa forma de pensar. E que essa questão de entender as diferenças dos berços faziam com que o continente africano tivesse um tipo de cultura e o continente europeu tivesse outro tipo de cultura. E é por isso, inclusive, que teve a colonização. Porque a cultura europeia tinha essa visão de colonização, de extermínio, de fim de mundo, de não sei o quê, enquanto que a filosofia africana não. E aí foi uma dominação filosófica, inclusive, né? Uma dominação de eu te mostro que você não é capaz, de que você não pode. Enfim, então sim, acredito que sim, justamente por essa questão geográfica, principalmente, essa distinção da filosofia. Muito obrigada, viu? Respondeu muito bem. Nada, Cá. Agora a gente vai passar para a pergunta do Lucas, que é a última. Não, pode falar, Lucas. Bom dia, Rebeca, bom dia, pessoal, e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, Rebeca, a minha pergunta é a seguinte: sabemos que em várias partes do mundo há uma variedade de formas de tentar explicar os fenômenos não desvendados pela ciência, sendo tais saberes diferentes dependendo da região do globo. Sendo assim, como a filosofia africana compreende a questão de alma ou espírito, e que tipo de semelhanças podem ser observadas quando comparadas à filosofia de matriz cristã católica romana? Sobre a questão espiritual, né? Uma coisa muito diferente que a gente pode pensar sobre a filosofia africana é que a espiritualidade não necessariamente ela está conectada com uma religião dentro das filosofias africanas. Então, não necessariamente pensar a alma ou o espírito é falar sobre candomblé ou falar sobre umbanda. Assim como se a gente pensa em alma e espírito, a gente pensa no catolicismo, né? Na filosofia africana, não necessariamente. Na verdade, a espiritualidade sempre foi algo que foi cultivada, cultuada, sem necessariamente estar conectada com uma religião mesmo, né? Sem estar conectada com um sacerdote, enfim. Por que isso, inclusive? Porque desde muito pequeno, eles sabiam que eles tinham um espírito, que todo mundo tinha um espírito. Não era uma questão, eu acredito que eu tenho um espírito ou não. Todo mundo sabia que era corpo, mente, espírito e emoções. Tanto que existiam várias faculdades lá no continente africano, que às vezes as pessoas ficavam 40 anos nessa faculdade, e os primeiros anos, né, os primeiros 7 anos dessas faculdades, que chamavam peranques, que seriam, né, escolas da vida,
Essas peranques, os primeiros 7 anos, essas pessoas iam entender sobre isso. Quer entender sobre como o corpo, né, funcionava, como a mente funcionava, como o espírito funcionava. Então, assim, o que a gente pode chamar hoje de pré-escola, né, mais ou menos assim, né, que seria, tipo, quando a criança vai ali, começa a escrever, rabiscar, as criancinhas nessas peranques, lá principalmente no Egito, em Kemet, né, que é o nome original, essas pessoas iam entender sobre a alma delas. Elas iam entender, inclusive, como é que a alma delas estavam conectadas com a alma do mundo. Porque sempre foi muito nítido para as culturas africanas que não existia apenas a razão, mas a percepção. Logo, né, tudo que existia embaixo existia em cima. Então não fazia sentido você ser um corpo, você é um corpo, espiritualmente e emoção, logo existia algo acima disso que era igual a você, né? Tanto que existe um princípio na filosofia africana quemética que é Ma'at. Não sei se você conhece Ma'at, M-A-A-T, Ma'at, que nada mais é um princípio sobre equilíbrio, né? Um princípio sobre justiça, sobre verdade, sobre harmonia. O que isso tem a ver com a alma? Ma'at, né, é um princípio que falava sobre vir para a Terra para equilibrar os polos daqui de baixo e lá de cima. Ou seja, a nossa alma, ela precisava estar tão equilibrada quanto aquilo que você falava, aquilo que você comia, aquilo que você gastava. Porque não existia, dentro das culturas africanas, uma vida sem espírito. Tanto que, quando eu pensava assim na comida, a comida não alimentava a boca. A comida era para alimentar o espírito. Quando se pensava em relacionamentos, o relacionamento não era para ter filho, para transar, para... Existia isso, óbvio. Mas o relacionamento era para alimentar o espírito. Tem um livro muito lindo chamado Espírito da Intimidade. Esse livro, ele fala sobre isso, inclusive. Sobre o quanto que sempre houve o espírito da comunidade, o espírito que regia aquele relacionamento. Esse livro ele fala sobre vários espíritos, né? O quanto que trabalhar o espírito não no sentido só interno. Eu tenho o meu espírito, Rebeca. Mas os espíritos que estão acima de mim que podem me guiar. Então, nunca existiu. Inclusive, uma outra questão também é de separar. Uma pessoa que é muito espiritualizada não é uma pessoa que pensa em ciência. Nunca existiu isso na filosofia africana. A mesma pessoa que era craque, podemos dizer assim, em espiritualidade, era uma grande cientista. Né? Porque hoje a gente vê essa grande diferenciação. Se você é muito religiosa, né? Se você é muito espiritualizada, você não é uma pessoa acadêmica. Se você é uma pessoa muito acadêmica, logo você não acredita em religião, não acredita em espiritualidade. Nunca existiu isso. Dentro do continente africano, a gente é o todo, né? Rebeca é o corpo, a mente, as emoções e o espírito. Não existe a parte emocional curada se a parte espiritual está doente. Se uma coisa está doente, todas estão doentes. Então, a parte do espírito, a parte da alma dentro do continente africano, dentro dessas culturas, nunca foi uma questão de vou estudar em algum momento da minha vida. Não. A pessoa já nascia sabendo que era um espírito vivo. A pessoa já sabia que ela precisava cuidar do seu espírito, desde o que comia, desde o que... tudo, porque sempre estava tudo conectado. Porque a gente tem muito isso hoje em dia, né? Você escolhe se você vai para uma religião ou não, se você vai cuidar do seu espírito ou não, né? Às vezes muitas pessoas não cuidam do seu espírito, não cuidam da sua espiritualidade. Nunca existiu isso no continente africano, nas culturas. Você já nascia, assim como quando a gente é pequenininha, tem que aprender a beber água, tem que aprender a comer, eles aprendiam a cuidar do espírito. Eles aprendiam a cuidar do espírito desde muito pequeno. E a alma, né, essa espiritualidade, ela está muito mais conectada, inclusive, com um propósito. E é muito lindo isso na filosofia africana, que eles sempre falavam, e esse livro, O Espírito da Intimidade, fala sobre isso, que quando eu era um bebezinho, eles faziam alguns rituais para entender o que aquele espírito vinha fazer na Terra. Então, eles sempre acreditavam que sempre que um bebezinho estava na barriga de sua mãe, ela não estava nascendo um bebê aleatório. Fez sexo, teve um bebê. Não. Aquele bebezinho, ele tinha algum propósito espiritual, inclusive. Qual é esse propósito espiritual? Tanto que o nome da escritora Sobonfu Somé, o nome da escritora do Espírito da Intimidade, o significado do nome dela é de manutenção de rituais. E ela trabalha justamente falando sobre rituais. Então, eles acreditavam que todo mundo tinha um propósito. E, inclusive, eles pensavam
como, né, em que lugar que as pessoas iam morar, qual é a família que elas iam criar, através do propósito do Espírito. Tudo era regido pelo propósito do Espírito, né? E a espiritualidade também estava nesse lugar de orientação. Não era num lugar de temor, não era um lugar de medo, não era num lugar de fazer mal. Era um lugar de orientação. O Espírito sempre sabe mais. O Espírito sempre pode ajudar mais. E se eu sou o Espírito, né? Uma das coisas que eles sempre acreditavam, inclusive, a meditação era um campo, né? Para eles conectar esse Espírito, para eles acessarem essa espiritualidade. Eles acreditavam que, como eles eram, né? Eles tinham um Espírito. Se eles se equilibrassem na força de Maat, né? Se eles se harmonizassem, mais perto de Deus eles estariam. E aí, tanto que tem alguns livros que falam que eles se consideravam homem-deus. O que é isso, né? Eles tinham tanta espiritualidade avançada, eles tinham tanta mediunidade, podemos dizer assim, nos termos de hoje, que eles conseguiam acessar a espiritualidade como a gente consegue usar o WhatsApp hoje. Era muito simples para eles fazerem isso, né? E o Kemet foi o lugar assim mais registrado dessas coisas. Não sei se vocês já analisaram alguma coisa do Egito, mas aquelas pirâmides gigantes que existem, todo mundo deve conhecer as pirâmides, né, do Egito. Dentro das pirâmides tinha quartzo rosa. Esses quartzos rosas eram para ajudar nessa canalização da espiritualidade. O local que ficavam essas pirâmides foram locais milimetricamente calculados para que formasse um campo energético e as pessoas que estivessem dentro dessas pirâmides pudessem potencializar a sua espiritualidade. Então, assim, né? A espiritualidade, o espírito sempre foi visto como algo parte dele, algo muito comum, nada para ser temido, nada para ser, meu Deus, tem pessoas que têm, que não têm. Não, todo mundo tem espírito, todo mundo cuida do seu espírito, e o espírito, inclusive, é a parte mais importante. Porque é através do espírito que você encontra o propósito, é através do espírito que você é guiado, é através do espírito que você consegue resolver coisas carnais que você não consegue resolver. É o espírito que consegue te guiar para que você consiga realmente sair desse local, né? Que a gente sabe que, enfim, né? As coisas mundanas são difíceis. E sobre a questão da comparação da filosofia africana assim, com a filosofia cristã, eu acredito, na verdade, que tem muitas diferenças, ao invés de ter mais semelhanças, porque eu vejo que as filosofias africanas, a espiritualidade africana, ela prezava muito nessa questão de ser o todo, de falar sobre o todo, de prezar pelo todo. Enquanto que a filosofia grega, ela meio que, né, separa as coisas. Tem aqui um sacerdote da religião, tem uma pessoa aqui que é faraó, ou faraó, o quê, meu Deus? Tem a pessoa aqui que é o líder, enfim, separava Estado e igreja, que é o que, inclusive, a gente tem até hoje. Dentro das filosofias africanas, não tinha essa separação. O faraó, ele era pessoa política, mas ele também era o sacerdote espiritual. As pessoas que faziam os livros de ciência eram os sacerdotes espirituais. Os sacerdotes espirituais eram os líderes da religião. Então, nunca existiu essa separação, né? Justamente por entender que o corpo é o todo. Se você é o todo, por que eu vou separar o líder espiritual do líder científico? Não faz sentido. Tudo é o todo, você é o todo, você tem que fazer tudo. Então, eu vejo, na verdade, muito mais diferenças, né? E de várias outras questões, até históricas mesmo, né? Porque, infelizmente, as religiões católicas foram muito influenciáveis na questão da colonização, da questão da desumanidade das pessoas. Então, diferente, né, dessa filosofia africana, porque se a gente pensa na filosofia africana como uma pluriversalidade, nunca haveria um tipo de raça como alguém para ser escravizado. E isso aconteceu historicamente falando, não que estava na Bíblia ou não que estava num conceito religioso, mas historicamente falando, a religião cristã foi uma das principais investidoras na escravização do povo africano e do povo indígena, justamente por tirar essa humanidade, de ver só apenas as pessoas brancas como alguém, como um local de humanidade, como alguém de detenção de poder. Então eu vejo, na verdade, que a filosofia africana, quando ela está nesse campo de ver as coisas como não universais, como essa coisa de perpetuar a vida, a filosofia
não necessariamente isso é uma crítica, mas é uma questão de fatos mesmo, de ver essa religião cristã muito pautada antigamente, né? Hoje pode muita coisa ter mudado, mas ela surge aqui no Brasil muito no lugar de financiar a escravização, de financiar a colonização, o mercantilismo, e isso não tem nada a ver com filosofia africana. Isso não tem nada a ver com a questão... Porque a filosofia grega, ela, infelizmente, colocou muito esse da zoomorfização. O que é isso? De ver essas pessoas pretas e indígenas enquanto animais para serem escravizadas. E isso aí era, tipo assim, regida pela fé, né? Essa cristalização, né? Essa forma de difundir a fé a ponto de, inclusive, tirar o nome da pessoa. Ela, quando chegava aqui, ela não tinha mais o nome dela. Ela era enfim, virava cristã. E aí ela tinha que ser trocado o nome dela. Ela era separada da família dela. Então, na verdade, eu vejo as coisas como polos diferentes, sabe? Eu vejo como coisas antagônicas, a filosofia africana e a filosofia cristã, justamente por conta do berço, né? A filosofia cristã, apesar dela ter vindo lá do Oriente, ela tem uma base de difunção muito grande pela Europa. Ela foi muito difundida pela Europa, ela foi muito difundida com a Europa no campo do imperialismo e no campo da colonização. Foi uma divulgação dessa religião muito nesse campo de dominação, enquanto a filosofia africana nunca foi nesse campo da dominação. Sempre foi no campo de como a gente percebe a vida, como a gente sente a vida, como a gente vê o tempo passar, a vida passar, e como a gente pode, sendo a gente mesmo, fazer as coisas para o universo estar em equilíbrio. Porque é isso, esse princípio de Maath, ele pode ser escrito de várias formas diferentes. Mas um dos princípios maiores, assim, dessa filosofia africana era a harmonia, era o equilíbrio. Enquanto que a cultura europeia nunca prezou pelo equilíbrio, pela harmonia. Muito pelo contrário, né? Prezava justamente sobre os seus interesses. Então, essa é a resposta. Mas eu que agradeço. Tudo isso aqui me fez pensar sobre várias coisas, inclusive. E, assim, parabéns por vocês quererem fazer um trabalho diferente do que já existe na academia, de pensar justamente a filosofia africana em um local que não se pensa a filosofia africana, que não se questiona sobre filosofia africana. Então, eu que parabenizo vocês, porque vocês estão fazendo a diferença. A gente acha, né, que um trabalho, um artigo não pode mudar as coisas, mas é através desses pequenos passos que a gente consegue fazer grandes mudanças na sociedade. Então, parabéns de verdade por vocês estarem aqui. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada também aos meus amigos e amigas, Camille, Lucas e Cassiana, por toparem, né, vir comigo nesse tema. E a gente vai encerrando, então, esse podcast com tantas informações, né, que foram compartilhadas por aqui. E, Rebeca, só para quem quiser, né, saber mais do teu trabalho, sobre o que você faz, o que você fala, principalmente na questão da filosofia africana, deixa o seu contato, a tua rede social para a gente. Teu contato agora. Não, eu tinha até esquecido disso, estava aqui tão... que trabalho. Mas sim, no Instagram eu sou eu, Rebeca Rosa, e lá no YouTube eu sou Rebeca Rosa. Lá no YouTube eu estou fazendo aula toda segunda e quarta, às 11 horas da manhã, está tendo aula ao vivo sobre planejamento, gestão e filosofia africana. E no Instagram eu estou todo dia, né? Então vocês podem me encontrar em qualquer um desses lugares. E eu só uso essas duas redes sociais mesmo, mas quem sabe um dia TikTok, né? Mas é isso. Muito obrigada de verdade, gente. Eu amei. Fiquei feliz. Me lembrei a época que eu fazia a faculdade. Então é isso, a gente fica por aqui, tá, gente? Gratidão, Rebeca, pelo teu tempo e também pelo tempo de todas as pessoas que estão aqui.